trata sobre essa questão dessas mudanças climáticas que nós vemos atualmente, né? Aí quando eu começo a falar sobre mudanças climáticas, eu lembro muito da fala daquele professor, Lucivano, né? Ele falou justamente dessa análise. Antes a gente falava, eu por exemplo, falava mudança climática a todo momento, mas aí ele fez um levantamento assim, a gente realmente está na mudança climática ou é uma oscilação climática? O que é que a gente está passando? Aí a gente agora começa a refletir o que realmente, né, a gente está passando atualmente. Bom, eu trouxe aqui uma imagem justamente para contextualizar, né, essa questão dessas mudanças ou oscilações climáticas que a gente vem passando, que é justamente cenários, como até o Cristiano falou, né? Tem gente que vê lá na frente, a mudança climática vai acontecer daqui a 100 anos. Não, mas ela já iniciou, né? Ela não vai mudar bruscamente daqui a 100 anos. Ela está mudando aos poucos, né, em decorrência de várias ações, né? E aí, o relatório trata justamente isso, né? Como é que a tecnologia, a inovação pode estar contribuindo para esse trabalho, né? Antes de eu continuar aqui nos slides, eu trouxe essa imagem para contextualizar, aí eu deixei aqui já separado, porque eu trabalhei, quando eu fui professor do Senac, lá de Salvador, daqui da BAN, e aí a gente trabalhava lá na disciplina, no Senac, que o aluno tinha que desenvolver um projeto integrador. E esse teria que ser voltado à sustentabilidade. Ou seja, muitas vezes a gente pensa, a gente está falando de políticas públicas, como no caso aqui, ministérios, mas a gente não pensa que tem que começar do pouco também, de cada um trabalhar a inovação, a tecnologia. E aí era proposto na disciplina, que era justamente trazer uma tecnologia que fosse sustentável, né? Ou seja, que ela pudesse, de alguma maneira, que os alunos tivessem a ideia, a imaginação, a criatividade, construir um software que trabalhasse essas questões. Ou seja, partindo dessa realidade, no caso eram alunos do estado da Bahia, né? E aí eles desenvolveram esse software que trata justamente da ponte da sustentabilidade. O que seria essa ponte da sustentabilidade? É um software criado para que pessoas que têm materiais recicláveis, que querem comercializar, com venda e com doação, poderiam entrar e buscar essa venda. Seria como? Seria um OLX de materiais recicláveis, de produtos construídos à base de materiais recicláveis, ou seja, deixaria de a gente estar jogando objetos como pneus, como outros objetos como plástico dentro dos ambientes das ruas para estar recuperando esses objetos, para estar construindo como forma de troca e até mesmo de venda, de doação, né? Aí eu vou aqui entrar só rapidinho, só para vocês conhecerem. Ou seja, foi uma ideia que partiu dos alunos, né? E aí a gente... Deixa eu ver aqui. Pronto, aí traz justamente isso, ó. A doação desse tipo de produtos reciclados. Ou seja, seria um mercado que trabalharia justamente com todos esses produtos reciclados, desde a venda, a doação e até mesmo catadores de materiais reciclados poderiam buscar emprego dentro do sistema, dentro da ideia que eles construíram. Como assim? Eu trabalho com catando material reciclado. Eu não tenho, digamos assim, um emprego fixo, mas nesse sistema as pessoas poderiam ofertar e também buscar emprego. Ou seja, eu trouxe esse sistema aqui só para contextualizar um pouco, antes da gente começar a falar sobre essas políticas públicas, sobre o papel do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por quê? Porque a gente tem que começar da base também, né? Não adianta ter as políticas públicas, mas não ter um perfil criativo em cada pessoa, um perfil de um olhar atento, cuidadoso sobre essas questões, né? Então,
Esse relatório está ali com base em 2016 a 2022. Ele traça as métricas, né? Veja só, ele está ali no econômico, o sustentável, né? Envolve todo esse contexto, né? Pronto. E aí eu trago aqui um pouco que eles falam sobre a agenda do clima, né? Que é o principal objetivo, é colocar o Brasil na agenda do clima. Né? Para quê? Para quê? Né? Para promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, ou seja, a tecnologia e a inovação com esse propósito de estar contribuindo, né, para que o Brasil esteja desenvolvendo o que é proposto dentro do Acordo de Paris. Né? Aí eu trago aqui as trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas para o alcance das metas brasileiras no Acordo de Paris. Ou seja, nesse relatório traz justamente essas metas, essas trajetórias, os instrumentos que o Brasil precisa atingir, precisa desenvolver para que alcance, né, o que está proposto no Acordo de Paris. Eu procurei reduzir e trazer alguns pontos em destaque. Primeiro é esse, justamente que é o objetivo de reduzir a emissão dos gases do efeito estufa. Ou seja, nas apresentações anteriores, a gente trazia justamente o que pode ocasionar esse aquecimento, né, que a gente falou muito, sobre o aquecimento de 1,5%, ou que pode levar a um aquecimento de 2% da Terra, como a gente pode tentar frear, como a gente pode tentar prevenir, e é justamente o que objetiva esse relatório, né? Ou seja, é meio que as ações, é meio a parte prática do que a gente pode fazer, do que o Brasil como todo pode fazer. Quando a gente fala desse tipo de ações, eu lembrei muito, quando estava lendo, de uma visita que a gente fez ao IRPA, que a gente fez nas empresas de agroecossistema, né? Quem teve a oportunidade. E a gente trabalha muito, a gente pode observar muito essa questão da agroecologia presente lá, ou seja, a gente, digamos assim, tem um meio natural para a sobrevivência das pessoas que tem lá, né? A agricultura familiar, ou seja, tudo bem mais sem a utilização desses grandes recursos que a gente vê no nosso país, né? E lá eles conseguem viver muito. E outros gases produzidos por meio da queima dos combustíveis, né? É justamente reduzir, né, essas questões. Trouxe aqui uma imagem que não está no relatório, mas é uma imagem que é bastante conhecida para quem estuda, quem vê sobre essas questões, que são as 3 ações contra a mudança do clima global, né? E aí eu trouxe alguns em destaque, né? Água potável, saneamento, indústria, inovação, infraestrutura, né? Redução, né, das desigualdades, ou seja, ele traz 12 tópicos, né, que trabalham justamente as ações contra a mudança do clima global. Né? Por exemplo, quando ele fala da água potável e saneamento, ele fala das mudanças climáticas que podem intensificar a escassez hídrica ou inundações. Quando a gente trata justamente dessa questão das mudanças climáticas, né, a gente também pode fazer um paralelo com um artigo que a gente está desenvolvendo na disciplina do professor, e a gente poder observar justamente essa questão do que essas mudanças, então, ou oscilações climáticas, podem estar acontecendo, principalmente na nossa região. A região que a gente analisou no artigo é a de Petrolina, mas que acaba os dados de Juazeiro, que é a cidade que ele está aqui, sendo bem semelhante por conta da proximidade. Né? E a gente observa que os índices pluviométricos, né,
que são mais altos, claro, aqui na nossa região, no verão, basicamente de novembro até março, mas também a gente observa alguns picos. E esses picos a gente pode observar no trabalho, que são efeitos de ações atmosféricas. Por exemplo, a gente observou um pico que ocorreu, estou fazendo a memória no ano, mas ele tem relação com o início, ou com o quase fim do fenômeno do Laninha. Ou seja, alguns fenômenos a gente pode observar, né, nessa relação com as mudanças que vêm ocorrendo. Aí, quando ele trata das mudanças climáticas, né, a Organização Meteorológica Mundial apontou um recorde de concentração de dióxido de carbono na atmosfera no ano de 2016. Ou seja, ele destaca o ano de 2016 justamente por conta desse recorde de concentração. Ou seja, pode, apesar de ter observado no estudo há alguns anos, né, ele destacou esse ano. E justamente esse mesmo período, né, que foi o maior em 800 mil anos, né, e que pode comprometer consideravelmente o alcance das metas globais dos efeitos das mudanças climáticas. Né? Ou seja, um ano que foi bem destacado, né, que esse foi o ano de 2016. Pronto. Aí também trata da contribuição nacionalmente determinada, né? Eu falo das estratégias de implementação, né, do Brasil, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e é justamente o ponto que o Brasil se prepara para elaborar essas estratégias de implementação. Ou seja, o Brasil está se preparando, com base no relatório, para que ele possa estar atuando, né, com as ações pré-determinadas do Acordo de Paris. Só um detalhe, aqui em 2016 a gente bateu o recorde, porque esse documento é de 2017. Então, só está olhando para trás, né? Todo ano bate recorde de conservação. Todo ano bate o recorde. Começou em 2017, o ano que foi mais... Só aumentando. Só está aumentando, então todo ano bate recorde de conservação. Mas para 2016 tivesse diminuído... E aí é justamente com base nessa tendência de alta, né, que ele começa a trabalhar assumindo alguns objetivos de redução, ou seja, a redução, no caso, de 37% no ano de 2025, e indica também a redução de 43% no ano de 2030. Ou seja, apesar desse aumento, não, por conta desse aumento, na verdade, a meta é reduzir. Né? E aí, como é que está como é a visão do Brasil no Acordo de Paris? Né? Ou seja, nesse relatório é possível a gente notar os compromissos, as estratégias voltadas ciência, tecnologia e inovação do Brasil no acordo. A gente pode observar, né? A principal medida, a principal estratégia é justamente tentar reduzir as emissões de até na hora da digital publicada ali, né? As emissões de gases de efeito estufa. Pronto. E aí, quais são as maiores contribuições do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Ministério apontado lá no início, né? Ou seja, como o responsável para que se trabalhe essas estratégias do Brasil dentro do Acordo de Paris, né? Ele utiliza os resultados do projeto de opções de mitigação das emissões, né, dos gases de efeito estufa, né, em setores chaves no Brasil. E ele traça as metas basicamente do ano 2025 a 2030, ou seja, com as metas pré-estabelecidas para esse período aqui analisado. Bom, eu acho interessante trazer essa tabela. Eu dividi ela aqui em duas partes para ficar mais interessante a visualização.
ela traz justamente o ranking, né, dos custos efetivos, das opções setoriais de mitigação para o cumprimento das... Mas esse índice aqui, ele 1.3, 8.1, ali, ó, tem potencial de mitigação, custo total e o índice. O índice. O índice relacionado com o custo. É o custo-benefício. O custo-benefício da relação. É justamente um dos pontos que João trouxe. Né? Sim. E aí, as opções de mitigação, aí eles trazem o setor, né, o segmento, o potencial de mitigação, o custo e o custo-benefício, né, que é medido ali pelo índice. Né? Custo-efetividade. O custo-efetividade, né? Esse custo total que é em milhões de dólares ali. Então, troca de combustível, né? É um dos pontos, né? que já vem sendo trabalhado aos poucos, mas, né? O maior é essa recuperação de calor. Isso. O maior é justamente esse que tem um valor aí bem mais discrepante dos outros, né? E aí, nessa outra parte, né, a gente traz a expansão do cultivo das florestas comerciais, né? Traz os índices, também os custos, né? Degradação de biogás, de aterro sanitário, né? Com flecho, com fogo, né? Redução de flecho, instalação de unidades de recuperação de vapor, ou seja, são todas essas. Ele traz justamente o plano, os índices, os investimentos necessários, né? Custo-benefício, efetividade. E aí, eu trouxe alguns trechos, eu destaquei, né, alguns tópicos do que trabalha o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação sobre essas estratégias. Né? Expansão das ações de redução de desmatamento, ou seja, recuperação de pastagens degradadas, é um dos pontos que eu destaquei lá no relatório. Né? Adoção de tecnologias de piloto de ignição, ou seja, quando a gente trata dessa adoção de tecnologia de instalação, a gente pode até citar também o exemplo que o João trouxe, né, que são as TRFs, ou seja, quando a gente vai trabalhar uma tecnologia, a gente tem que fazer todo o processo de maturação dessa tecnologia até que ela passe por todas as etapas necessárias. Né? Mudança no modal do setor de transporte, né, também está como uma das metas das estratégias, né, adotadas. Aproveitamento energético, resíduos sólidos, ou seja, ele traz essas metas, né, podem ser trabalhadas. Bom, e aí também traz as modelagens das ações de gases de efeito estufa para serem executadas, né, até 2050. As emissões projetadas em 2025 revelam a meta de contribuição. Bom, e aí quando a gente fala dos custos, né, os impactos econômicos, sociais, de informação, do cenário de baixo carbono, ou seja, a gente precisa, claro que quando a gente trabalha com a questão dos custos, a gente está em nível de Brasil, esfera federal, mas a gente precisa também, para que essa implementação seja de fato por seus altos custos, a gente precisa de execução, né? Ou seja, não adianta a gente fazer um investimento que traz impactos econômicos e a gente não trabalhar na sua execução, né? Ou seja, implicaria os custos totais de aproximadamente 28,5 bilhões, né? Um pouquinho de dinheiro e 41,2 bilhões em 2025 e 2025. Né? E, ou seja, esse valor é estimativo. Esse valor ainda tem um potencial de ser ainda maior. Então, é isso. Aí
aí. Então, eu gostaria de dizer que é bem a continuidade, né? Os dois trabalhos estão relacionados, enquanto lá no outro ainda eram para adoção de planos de ação, né? As partes, e o teu já é a implementação. Né? Implementação, ele traz os objetivos já, as estratégias a serem executadas. Que citam que está no ano meu. Isso, já cito que estava no centro, inclusive. Né? E até os impactos, inclusive até os impactos financeiros que devem já ocasionar essas estratégias. Matheus, eu achei interessante esse conceito de estudo do software, né, que foi criado, lá na UFCA, o rapaz criou também um software, né, que chama, que ele interliga realmente essa questão dos geradores, né, os produtores, os catadores, está sendo implantado agora justamente para... Os catadores de matéria reciclada? No caso dos catadores. E aí o pessoal, por exemplo, os produtores, né, os geradores, aliás, e os compradores, eles pagam para usar esse aplicativo. Já os catadores, não. Né? Os catadores, quer dizer, a questão social. Olha, Petrolina tem um negócio deles. Não. Certo? Petrolina transforma a Petrolina. Já tem Petrolina, né? Inclusive, está tendo agora por ter então, aí da Univasf para promover isso daí. Transforma a Petrolina numa plataforma. Lá. Tem na internet uma plataforma onde ele une de um lado, por exemplo, quem quer fazer doação, e do outro lado quem